Bom dia, gente linda de Praia Grande. Hoje eu vou falar novamente em uma coisa que vocês adoraram. Eu imagino que ao chegar aí, talvez eu já encontre no meu prédio, onde tem brinquedoteca, alguém que pegou minha ideia e resolveu, assim como tem os personagens trainers nos prédios, né, que tem academia, pessoas que querem dar aula para as crianças de arte, dando aula para as crianças do meu prédio. Vocês não têm ideia de como eu fico feliz quando eu vejo que alguém aproveitou uma ideia minha para criar coisas boas, para proveito próprio bom e para proveito das pessoas. E eu nem estou com aquela minha famosa pasta aqui que eu mostro os diplomas, né? Porque eu não sou aquela pessoa que mata a cobra e mostra o pau, nem a cobra morta, eu boto ela lá no lugarzinho dela, no canto ecológico que ela devia estar. Então, eu, por causa do meu trabalho de arte, por causa das minhas pesquisas artísticas, por causa dos meus projetos artísticos, por causa de toda a minha estrutura, eu resolvi ser guia de turismo para conhecer o Brasil todo, como fiquei conhecendo, para conhecer todas as culturas que formam a cultura, num sentido mais global da palavra, cultura brasileira, todos os ateliês que eu pudesse, todos os artistas que eu pudesse, todo o artesanato, toda a arte brasileira, não é? Não só aquela que muito tempo foi dada como a arte brasileira suprema, aquela coisa que foi validada por meia dúzia de pessoas, Mário de Andrade, que validou a arte da esposa dele, Tarsila do Amaral, né, que certificou aquilo como arte suprema, né, sem dizer que o suprematismo não trouxe coisas boas para o mundo, né? Então, arte suprema, no sentido literal da palavra, seria ligado ao suprematismo, né? O quadrilátero negro. Então, então eu quis sair do quadrado, né? Daquele lugarzinho que muita gente fica preso, encarcerado ali, não é? Por isso, hoje, eu sou quem eu sou, falo muito além do que aquela maioria do quadrado. E eu não estou dizendo quadrado como os limites de cada um que devem ser respeitados, lógico. Mas daquele curral, né? Aquele quadrado no sentido do curral. Você ficar ali encurralado. Então, eu fui muito além, saí do Brasil, conheci a cultura da Bolívia, do Paraguai, da Argentina. A Bolívia tem uma cultura fantástica, aquele zururu, o carnaval do zururu. Andei no trem da morte, lá para aqueles lados, uma vez só, porque você se salva uma vez, não pretende entrar nessa loucura outra vez. Aquilo é uma loucura, gente, é um negócio de doido. E aquele trem vai
até o Pantanal do Sul, eu conheci todos os Pantanais, queria também, até mesmo para desenhar, para ter ideias, conhecer todos os ecossistemas. Foi aí que eu entrei na botânica, nos ecossistemas do Brasil. Eu fui aluna do professor que fundou o Museu Von Martio, com a esposa dele lá na Serra de Teresópolis, né? E trabalhei junto com o professor Mannerman Bandeira, que escreveu o livro sobre a Floresta da Tijuca. Ou seja, eu não paro nem quando eu estou parada, porque quando eu estou parada, presa, como eu estou aqui em Angra no momento, a minha mente não fica presa e eu continuo trabalhando em projetos, trabalhando ativamente. Acho que vocês já perceberam isso. E então eu fui guia de turismo, não é? Disso tudo também tenho boas histórias, algumas de momentos difíceis que eu passei e que não pretendo mais passar na vida, né? Como passar num rio de piranhas, que só depois que eu passei disseram que ali tinham piranhas e que não iam fazer mal a gente, mas eu soube de casos eu soube inclusive de um lugar que uma garota sumiu e nem foi por causa de piranha, foi porque uma sucuri pegou 2 garotas, né, na beira. 2 garotas de uma vez só, então é uma coisa muito séria. Eu não gosto desse tipo de coisa. Também uma vez, no caminho do Brasil para o Paraguai de barco, no Rio Paraguai, a corda arrebentou, uma das cordas arrebentaram. Também lá no norte, indo lá no Pará, para a ilha de não sei lá que, eu passei por uma tempestade. Então são histórias que eu terei para contar muito prazerosamente, porque depois que passaram são engraçadas, vale a pena contar. São aventuras que eu espero no futuro estar aí com os amigos no Bar Capitão, né, no Bar do Império, na minha rodinha de pessoas ligadas à cultura, contando os causos. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu, inclusive no meu trabalho, eu desenvolvi guia marchand, né? Um guia que entenda de arte. Eu fiz o curso de guia marchand guia, que é um curso inédito no Brasil, que só teve aqui, só eu que dei, né? Infelizmente em Angra nada vai para frente, se fosse aí já teria ido muito além das nossas fronteiras brasileiras, mas enfim, foram experiências. Então eu dei um curso de guia marchand guia, um guia de turismo que entende de arte, que pode levar o turista aos ateliês, não é? Falando de arte, mostrando a arte como a arte tudo. E eu também já existe hoje os guias em Gramado, né? Existe o turismo gastronômico. E é uma coisa que eu acho que falta aí em Angra dos Reis, não, em Praia Grande. Em Angra dos Reis nem pensar, não tem nem restaurante direito. Mas os restaurantes que tem aqui são só 2, 3, sei lá o quê, mas aquela coisa, sabe? Sabor, sazon. Tudo é sazon. Você come peixe sazon, feijoada sazon, não sei o quê. Não é assim como não é assim como os restaurantes, né? Que até o Bilão aí vive mostrando com aquelas delícias, né? Torresmo com gosto de torresmo, não de sazon. E então eu acho que falta aí, seria uma boa, né, um receptivo
Praia Grande investir no turismo, no sentido de ter agências com receptivo. Muita gente mora aí e não tem ideia de tudo que tem aí, não aproveita tudo que tem aí, todos os restaurantes, todas as possibilidades que tem aí, porque é um lugar muito grande, com muitas opções e não conhece tudo que tem aí. Então, eu acho que podia ter um canal que fosse da internet, que fosse em todos esses lugares. Tem aí restaurante grego. Lá no Caiçara tem um restaurante temático do bruxo, né? Gramado tem guias de turismo receptivos. Quando se chega em Gramado, você encontra no meio da rua um guia de turismo te orientando para onde ir, né? Existe toda uma estrutura já para isso, que te leva, às vezes, a lugares lá ligados à gastronomia. E Praia Grande, com toda essa riqueza gastronômica, não é? Não tem isso. Tem outra coisa que falta aí, né? Um receptivo que posicione você para um hotel, para os restaurantes. Existe o guia de turismo receptivo, as agências de turismo receptivas, que direcionam as pessoas para esses locais que são fundamentais para quem viaja e extremamente recompensadores para aqueles da cidade, não é? Então tem restaurante grego, tem restaurante italiano, mas tem vários, tem os pratos de cada restaurante, cada um é especializado numa coisa. Então é um espaço que tem aí para um guia receptivo no sentido de levar as pessoas a determinados lugares gastronômicos, né? Eu não diria que ficasse de lado turístico também, né? Mas é um meio também que muita gente poderia ganhar muito dinheiro nisso.